meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Caio Alemão. Fico contente, feliz até que vocês estão presentes também nesse vídeo. Agradeço do fundo do coração e desejo a todos um ótimo dia. E nós temos um acordo terrível, gente. Isso está sendo publicado aqui na Alemanha, um acordo terrível, gente. É assim que Trump quer acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia. Isso se chama um acordo terrível, gente. Muitos de nós, mundialmente, no nível europeu, estão mais do que nunca implorar, desejar que essa guerra tenha um fim. Que essa falência de milhares de pessoas, falência a gente não pode, essa morte de milhares de pessoas tenha um fim. E, apesar de tudo que se fala aqui, parece que apenas existe uma pessoa mundialmente conhecida que diz que ele quer acabar com esse conflito. E esse tal é o Trump, que possa ser o futuro presidente dos Estados Unidos. De acordo com uma reportagem, agora saiu o seguinte: o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, delineou seu plano para acabar com a guerra de agressão da Rússia na Ucrânia em conversas privadas. Tal como noticiou o jornal Washington Post, citando pessoas familiarizadas com o assunto. O republicano anunciou que poderia acabar com a guerra pressionando a Ucrânia a ceder alguns territórios. E se vocês acompanham o canal, nós já comentamos esses dias que por detrás das cortinas na OTAN, também atualmente, pelo que dizem, está se discutindo essa solução. Mas, quando o Trump fala que ele quer acabar, aí se fala de um acordo terrível, gente. Assim, a proposta de Trump é pressionar Kiev a ceder a Península da Crimeia e o Donbass à Rússia. Uma fonte que afirma ter discutido o assunto diretamente com Trump disse ao jornal que o homem de 77 anos disse internamente que tanto a Rússia como a Ucrânia querem salvar a face. Querem uma saída. Além disso, as pessoas em algumas partes da Ucrânia concordariam em fazer parte da Rússia. Isso, pelo jeito, ele disse, gente. Tá? Segundo o jornal Washington Post, os planos de Trump começaram a circular em novembro do ano passado, durante uma reunião da conservadora Heritage Foundation em Washington. De acordo com várias pessoas presentes no evento, o antigo conselheiro de Trump, Michael Anton, descreveu os contornos do plano de paz de Trump como uma cessão de território para convencer Putin a aliviar a sua crescente dependência da China. James Carafano, funcionário da Heritage Foundation, que convocou a reunião, recusou-se a comentar a discussão privada. No entanto, ele disse ao Washington Post que criticou a ideia de dissociar a Rússia da China. Essa é uma ideia estúpida, disse ele. Qualquer coisa que pudesse ser dada à Rússia e que ela realmente valorizasse, colocaria em risco todos os outros interesses. A única maneira de resolver a relação entre a Rússia e a China é fazer da Rússia um parceiro mais fraco, gente. Pois é, nós temos várias opiniões aqui sobre que nós vamos comentar nesse vídeo. Trump gabou-se várias vezes no passado recente de que, se fosse reeleito, poderia negociar um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia
no prazo de 24 horas. Acho que todos nós já ficamos sabendo disso. E, ao meu ver, apenas é a minha humilde opinião, eu vejo nele a única pessoa na qual eu posso acreditar nesse assunto. Tá? Outros assuntos, outra coisa. Mas nesse assunto, se alguém tiver a possibilidade de realmente acabar, é ele. Porque dos outros, gente, ninguém mostra uma tentativa. Ninguém, gente. E vocês sabem que no passado, muitas das decisões que foram tomadas ao redor do mundo foram decisões que foram decididas nos Estados Unidos, gente. E por que dessa vez não vai ser assim? Essa é a minha pergunta a vocês. Por que dessa vez não vai ser assim? Se vocês têm uma opinião diferente, tudo bem. Põe aqui nos comentários, ou se vocês concordam, coloca aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever. E, pois é, ele disse 24 horas ele precisa. Claro que a gente não vai dizer ele está sendo reeleito e agora daqui a 24 horas, não. Né? Claro que ele não quer dizer isso, mas ele sabe se ele começa a ter conversas, provavelmente isso até que já está começando, né? Porque a chance que ele for reeleito é bastante grande nesse momento. A Rússia já deixou claro que quer anexar terras ucranianas além de Donbass e da Crimeia. O presidente ucraniano Zelensky descartou repetidamente e categoricamente a possibilidade de ceder território a Moscou. Claro, gente, a Alemanha também foi dividida em 4 pedaços, né? E 3 se juntaram, se tornaram democráticos, né? E o outro fez parte da União Soviética. E foi realmente separado, tá, gente? Foi separado, a Alemanha. Não foi bom, claro que não foi. Mas foi uma decisão, um acordo que foi tomada naquela época. Tá? E talvez uma coisa parecida possa acontecer agora, gente. Né? Os especialistas russos duvidam que os esforços de paz de Trump possam ser bem-sucedidos. A equipe de Trump pensa muito em caixas que isso é apenas uma questão ucraniana-russa, disse ao jornal o ex-conselheiro principal de Trump na Rússia, Fiona Hill. Eles veem isso como uma disputa territorial e não como uma disputa sobre o futuro da segurança europeia e da ordem global como um todo. A Ucrânia e os aliados europeus provavelmente resistiram aos esforços de Trump para chegar a um acordo com Moscou, disse Hill. Eu já tenho outra opinião. Eu acredito que, como nós aqui nos países ocidentais, né, todos os europeus, nós dependemos das decisões que são tomadas lá no outro lado do lago, né, gente? Né? Então, não me vem que nós, europeus, tal, nós temos que... Nós sempre no passado também mostramos que a gente abaixa a cabeça, né? Acho que sobre isso eu acho difícil discutir assim, dizer que não, os europeus não têm força, tá, gente? Tem pouca, sim, mas as decisões vêm lá do outro canto. Nenhuma quantidade de influência que os Estados Unidos tenham forçará a liderança ucraniana a adotar políticas que seriam um suicídio doméstico, disse Michael Kaufman, analista russo do Carnegie Endowment ao jornal. E nenhuma influência que os Estados Unidos tenham pode forçar a Ucrânia a ceder território ou a fazer esse tipo de concessões. Essa é uma situação em que, se alguém estiver disposto a apertar a mão
o outro lado o fará muito rapidamente, que é o resto do país. Isso também não sei. Eu acho que a Ucrânia, depois de 2 anos, depende mais do que nunca da ajuda de fora e, seriamente, os Estados Unidos, como maiores apoiadores da Ucrânia nesse conflito, insistem seriamente e vão pressionando. Eu acredito que vai ceder sim. Forte abraço para vocês, gente, porque depois desse conflito, depois de não tiver mais no cargo, eu acredito que certa pessoa vai ter que procurar um lugar onde ele esteja bastante distante desse seu país. Quem sabe, né? A minha humilde opinião. Forte abraço, gente! Mano, coração, até no próximo vídeo. Valeu, muito obrigado a todos a assistirem os nossos vídeos, a compartilhar os nossos vídeos. Até mais, gente. Valeu, valeu, valeu!